Nessa ação penal, 504.6512/94, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu passo a palavra às defesas. A defesa do senhor ex-presidente, isso ficou registrado em áudio já e vídeo, antes da interrupção anterior, declarou que não, que seu cliente teria sido orientado a não responder perguntas dos defensores dos demais acusados. É isso mesmo, né? Isso mesmo, excelência. Bem, eu normalmente... a doutora aqui voltando. Só aguardar um minutinho aqui. Os defensores dos demais estão chegando. Bem, então, como eu ia dizendo, o defensor do senhor ex-presidente mencionou, antes de interrompermos a audiência, que o seu cliente não pretendia responder as perguntas dos defensores dos demais acusados. Não obstante esse direito ao silêncio, eu indago aos defensores se ainda assim querem fazer as perguntas para ficarem registradas ou preferem não fazê-las. Boa tarde, excelência. Eu teria algumas perguntas, mas eu prefiro, até por uma questão de uma linha da defesa, não deixá-las registradas. Não deixá-las registradas? Exatamente. Os defensores do próprio acusado, então, têm perguntas? Você tem alguma pergunta? Acho que não, né? Não. Sem perguntas. Sem perguntas? Sem perguntas. Acho que o interrogante naturalmente vai fazer uso daquela parte Sim, final. vou deixar essa oportunidade. Senhor ex-presidente, então, o seu interrogatório chegando ao final, o senhor gostaria de fazer alguma declaração no final? Gostaria, doutor. Então, fica à vontade. Gostaria. Bem, primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou sendo vítima da maior caçada jurídica que um presidente ou que um político brasileiro já teve. Eu, quando fui eleito presidente da República em 2003, eu tinha um compromisso de fé. Eu tinha consciência que eu não podia errar, porque eu me espelhava no Walesa, na Polônia, que depois de ter sido sindicalista, depois de ter sido presidente da República, ele foi presidente 4 anos e quando tentou se reeleger teve apenas 0,5% dos votos. E eu dizia para mim todo santo dia que eu não tinha o direito de errar, porque se eu errasse, a classe trabalhadora nunca mais iria eleger alguém do andar de baixo. Nunca mais. O presidente da República não foi feito para metalúrgico. Não foi feito para quem não tinha diploma universitário. Não foi feito para quem só tinha diploma primário e era torneiro mecânico. Eu pacientemente assumi a presidência da República quando todos os intelectuais brasileiros, e sobretudo os economistas, diziam que o país ia acabar, que o país não se sustentava, o país não tinha dinheiro para pagar as suas importações, o país não tinha dinheiro, devia 30 bilhões ao FMI, e todo final de ano era obrigado alguém correr o mundo para pegar dinheiro para fazer o fechamento de casa. Só que, senhor presidente, as declarações finais não são para ser declarações políticas. Mas é porque, doutor Moro, eu espero que o senhor tenha paciência. Peço a condescendência de Vossa Excelência, doutor. Por alguns minutos, Excelência. Só, senhor presidente, para esclarecer assim que não sei quanto vai durar o seu pronunciamento final, não é para fazer um apanhado do que o senhor fez no seu governo na prestação de contas. Né? Não é porque eu estou sendo julgado pelo que eu fiz no governo. Uhum. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Então, é uma tese eminentemente política. E eu sou obrigado a dizer o que foi feito comigo. Eu sou obrigado a dizer.
Eu tenho 71 anos de idade. Tenho 5 filhos e 8 netos. E nunca ninguém que me acusou respeitou que netos meus de 5 anos estão na escola, de neto de 4 anos estão na escola e que sofrem bullying todo santo dia. Por conta de mentiras. Por conta de mentiras. Nos últimos depoimentos das pessoas que citaram o meu nome, qual eram as manchetes do dia seguinte? Qual era o tratamento que o Jornal Nacional dava à figura do Lula? Era de criminalizá-lo. Ou seja, é preciso criminalizar independentemente de daqui a 2 anos ele provar que é inocente. Então, doutor Moro, é importante que o senhor saiba. Isso aqui, doutor Moro, de março de 2014 para cá, são 25 capas na Isto É, criando a imagem de monstro do Lula. A revista Veja tem 19 capas. E a época, 11 capas. As capas é apenas fechamento da matéria, porque dentro é demonizando o Lula. As pessoas nunca, os meus acusadores nunca tiveram 10% do respeito que eu tenho por eles. Mas quando o senhor fala acusadores, o senhor fala imprensa ou o senhor fala... Eu falo os vazamentos que saem para a imprensa. Eu falo dos vazamentos que saem para a imprensa, porque determinadas coisas são feitas. Sabe? Eu conheço os vazamentos, eu sei os vazamentos. Eu sei é como se o Lula tivesse, pela imprensa, pelo Ministério Público, sendo procurado. Procura-se vivo ou morto. Só para esclarecer, eu quero... só para esclarecer, senhor presidente, eu compreendo a sua reclamação contra a imprensa tem a liberdade dela, enfim, mas não é a imprensa que faz a acusação aqui nesse processo. Deixa eu lhe falar uma coisa, é porque, doutor Moro, eu vou chegar lá, se o senhor tiver um pouco de paciência, eu sei que o senhor é muito jovem tem menos paciência do que velho, sabe? Mas um pouquinho de paciência. O que eu disse da revista, eu vou dizer para o senhor do que significa a imprensa, os jornais. A Folha de São Paulo, nesse mesmo período, teve 298 matérias contra o Lula e apenas 40 favoráveis. Tudo com informações ou da polícia ou do Ministério Público. Eles não se autoassumem, eles culpam alguém. O jornal o Globo, que é o mais amigo, tem 530 matérias negativas contra o Lula e 8 favoráveis. O Estadão, que é mais amigo ainda, tem 318 matérias contrárias e 2 favoráveis. Aliás, esses jornais, parece que tem gente que tem mais informações do que os advogados de defesa, os advogados de acusação, porque tudo passa por eles, antes, durante e depois. E eu, pacientemente, venho assistindo. Só o Jornal Nacional, para você ter uma ideia. Senhor presidente, mas realmente, desculpe, eu coloco o espaço para declarações finais, mas assim... Doutor, é porque eu vou chegar onde o senhor deseja. Eu vou chegar onde o senhor deseja que eu chegue, doutor. Eu vou jogar. Só o Jornal Nacional foram 18 horas e 15 minutos nos últimos 12 meses. 18 horas. Sabe o que significa 18 horas falando mal de um cidadão? Significa 12 partidas de futebol entre a Barcelona e a Atlético de Madrid. E eles não divulgaram sobre os outros também? Não divulgaram sobre os outros? Não. É que a gente nunca pega todos, porque eu estou falando apenas do Jornal Nacional, que é mais importante, mas eu poderia pegar Bom Dia Café, Bom Dia Almoço, Bom Dia Não Sei das Contas, Bom Dia Janta, Jornal da Zona, Jornal da 10, em todos os canais de televisão. E eu acho que o objetivo é tentar massacrar esse cidadão. Esse cidadão, ele tem que pagar um preço por existir. Esse cidadão cometeu o erro de provar que esse país pode dar certo. Se alguém tem vergonha da Petrobras, doutor Moro, eu tenho orgulho de ter feito a Petrobras ser a empresa extraordinária que foi. Eu tenho orgulho da Petrobras deixar de ter 3 bilhões de investimento por ano para chegar a 30 bilhões. Tenho orgulho. Tenho orgulho da contratação de funcionários pela Petrobras. Se dentro da Petrobras teve alguém que roubou, que pague pelo roubo. Mas eu tenho orgulho do que eu tentei fazer, e sobretudo depois da descoberta do pré-sal. Mas é imperdoável o processo de perseguição. É imperdoável. Quer dizer, eu confesso
ao senhor que eu esperava que houvesse mais respeito por um homem, sabe, que deu a este país a dignidade que ele não tinha há muito tempo atrás. Dignidade ao Ministério Público, dignidade à Polícia Federal, dignidade às instituições de justiça, inclusive junto com o Poder Judiciário, junto com o presidente da Suprema Corte e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, sabe, criar alguma coisa para poder facilitar o funcionamento da justiça. Todas as leis que nós fizemos nesses últimos anos, eu tenho orgulho. E não me sinto vítima dela, não, eu tenho orgulho. Eu, quando indiquei um ministro da Suprema Corte, doutor Moro, eu não julguei para ele votar favorável a mim. Eu nunca pedi para votar. Aliás, nunca pedi para ninguém. Senhor presidente, eu então, compreendo as suas ponderações a esse respeito, mas realmente foge bastante aqui. Eu sei, não foge não, doutor. Não foge, doutor. O senhor ex-presidente... Não foge, doutor. Sabe por quê, doutor? Tem acesso depois não, mas sabe por que não foge? Não é, doutor. O senhor daí pode fazer essas declarações. Esse que é o problema, doutor. Esse que é o problema. É que na medida que foi feito um acordo de que não é possível você, na Lava Jato, condenar pessoas, políticos importantes ou pessoas ricas, sem o apoio da imprensa, se adotou a política de primeiro a imprensa criminalizar. Ou seja, a polícia, algumas das pessoas que são acusadas, e ninguém é atacado 10% do que eu sou atacado. Ninguém. Ninguém. Ninguém nesse país se juntar. A cara do Barosco, que roubou não sei quantos milhões, não aparece 1% do que aparece na minha cara, que não roubei um centavo. E que eu esperava que o Ministério Público, numa audiência como essa, na sua presença, trouxesse aqui, sabe, o direito jurídico de propriedade. Está aqui, o seu Lula disse que não é dele, está aqui, ó, o documento, ele comprou, pagou, tem escritura pronta. Agora, fulano disse que não sei quem disse, que não sei quem disse. Esse negócio de olhar um prédio e não comprar, doutor, outro dia eu falei para o jornalista Kennedy, certamente o senhor deve já ter ido em loja com a sua mulher para com sapato. Sim. E certamente ela escolheu umas 30 caixas, o coitado deixou caixa, e ela experimentou 40, não gostou de nenhum, foi embora. O vendedor deve ter ficado muito nervoso com ela, deve ter até xingado pelas costas, mas ela não comprou e não é dela o sapato que ela experimentou. Então, o que eu quero é que se pare com ilações e que me diga qual é o crime que eu cometi. O crime não é conversar com alguém na agenda. O crime não é ter ido ver um triplex. O crime, doutor, eu cometi se eu comprei o apartamento, se tem documento que eu comprei, se me der a chave, se eu dormi lá alguma vez, se a minha família dormiu, se tem escritura pública. Como é que alguém pode imaginar, em sã consciência, doutor Moro, que um cidadão compra um apartamento que vale 10 e depois declarou no imposto de renda 5 anos seguidos e depois aparece um apartamento que vale 20, sabe, sem nenhuma explicação? Mas, senhor ex-presidente, a questão aqui, a acusação está posta pelo Ministério Público na denúncia, evidentemente o senhor tem oportunidade de se defender, mas o Ministério Público afirma aqui que teria havido corrupção e lavagem. Excelência, lavagem de dinheiro, excelência, envolve essa ocultação de patrimônio. Pela ordem, excelência, a lei assegura o momento do interrogando falar o que ele tem em sua autodefesa. Não basta alguém levantar uma tese e essa pessoa ser processada. Essa pessoa ser massacrada no meio de comunicação. Perfeito. Sabe? Não basta, doutor. Então, eu quero dizer para o senhor que eu sou um homem que fui presidente 8 anos, respeitei as leis como nenhum presidente respeitou, fiz mais novas leis como nenhum presidente fez, batalhei para que acabasse com a corrupção junto com o ministro Maston Babate, o ministro da Sugel, sabe? E participarei de todas as audiências, porque se tem um brasileiro que deseja contar a verdade, sou eu. Certo. Se tem um brasileiro. Agora, o que eu gostaria, e é uma coisa que me magoa profundamente, é que o cidadão passasse matéria para a imprensa, depois do cidadão ser julgado. Ele roubou mesmo, foi condenado. O senhor acompanha quantas matérias de jornal já me condenou. Quantas páginas de jornal tem nenhum respeito a nenhum familiar meu. Certo, mas aí nós estamos na questão da imprensa novamente. Não, doutor, mas é que a imprensa tem a ver com isso. A imprensa é o principal julgador disso. Mas não. A imprensa é o principal julgador. Veja, eu sei que o senhor vai dar decisão final como juiz. Isso. Mas veja, se não fosse o Lula ser o que ele é,
ter a relação com o Brasil que ele tem, nenhum cidadão brasileiro aguentaria 10% do que eu estou aguentando. É só assistir o Jornal Nacional hoje que você vai ver. Então o que eu quero é que se tenha respeito comigo. Se tenha respeito, se eu cometi um crime, prove que eu cometi um crime. Apresente à sociedade. E o Lula será punido tanto qualquer cidadão brasileiro que errou é punido. Um juiz, um presidente, um desembargador, todo mundo é punido. Mas, pelo amor de Deus, apresentem uma prova. Apresentem. Chega de diz que diz. Eu tenho um amigo que é um metalúrgico. Se o senhor conhecer, ele vai gostar, que ele tem a seguinte filosofia. O importante é o principal, o resto é secundário. Então, por favor, contra mim, vamos utilizar o principal. Vamos dizer, o Ministério Público tem, sabe, algum documento que mostra que eu comprei um apartamento, tem alguma escritura, foram em alguma imobiliária lá em Santos, foram em algum lugar, pelo amor de Deus, mostrem. O meu problema não é os adversários. Meu problema é que eu tenho um neto de 4 anos que me perguntam. Eu tenho um neto de 5 anos que me perguntam. Então, se vocês não têm respeito pelo meu, eu quero que vocês tenham pelo de vocês. E não vale o tanto que vocês vazam para a imprensa. Certo. Eu vi aqui, desculpa, eu vou interromper suas declarações finais, porque o senhor está fazendo aqui eu estou falando hoje em 2 minutos, doutor Moro. Eu estou falando em 2 minutos, doutor Moro, o que se fala de mim há 2 anos, doutor Moro. Mas assim, senhor presidente, tem uma acusação, essa acusação é pública, essa acusação, pela Constituição e pelas leis, ela não tem como manter sigilo sobre ela. Então não existe vazamento em relação a essas ações penais. Não existe. O que tem é vazamento proposital. Não, essa tem ação alguns penal jornalistas, pública. que eu não vou citar o nome para não valorizá-los, que eles sabem do que vai acontecer um dia antes. Mas eu poderia citar o Fausto lá do Estadão, eu poderia citar a revista Veja, eu poderia citar um tal de blog que tem nos Estados Unidos de um cidadão, sabe, que sabe das coisas, 3 dias vai acontecer, e meus advogados precisam vir aqui implorar para saber. Há o interesse de vazar, doutor Moro, porque esse julgamento ele tem que ser pela imprensa, senão é difícil. Agora, qual é o problema? Eu vou terminar para não tomar o tempo de ninguém aqui. Qual é o problema, doutor Moro? É que essa situação está difícil, sabe, doutor? Eu vou lhe dizer uma coisa para ficar com a minha consciência leve. O comprometimento da justiça e o comprometimento da acusação com a imprensa está levando a um impasse. Porque alguns canais de televisões e alguns jornais fizeram disso a sua peça principal de notícia. E eles estão com dificuldade, como é que isso vai acabar se esse tal de Lula foi inocente? Como é que nós vamos prestar contas aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, se de repente esse Lula não cometeu o crime que disseram que ele cometeu? Porque esse é o problema da mentira, é que depois você não tem como voltar atrás. É essa a finalização? Então eu queria só pedir aos meus acusadores que levem em conta que vocês são muito jovens e que vocês têm muito tempo pela vida. E o Ministério Público, que é uma instituição que ninguém respeita como eu respeito, não foi feito para isso. A acusação tem que ser séria, tem que ser fundamentada. Ela não pode ser especulativa. E hoje, a acusação é muito mais feita pelas capas dos jornais, pela capa de revista e pela imprensa, do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. Sinceramente, pelas perguntas que vocês me fizeram, o doutor Moro não deveria nem ter recebido essa acusação. Mas, de qualquer forma, eu sou apenas sou um cidadão, estou subordinado à justiça, à lei e à Constituição. E virei aqui, doutor Moro, sem nenhum rancor, todas as vezes que for necessário. Só espero que tenham um respeito por esse país, pelo povo brasileiro, e não contem nunca uma mentira a meu respeito. Muito obrigado, doutor. Certo. Senhor ex-presidente, já que o senhor fez essas afirmações, eu vou colocar para o seguinte, senhor: a imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. O senhor foi chamado nesse processo aqui, e o senhor foi tratado, e desculpe se eventualmente não pareceu isso em algum momento, mas o senhor foi tratado com o máximo respeito. E as perguntas que foram feitas ao senhor presidente, como eu disse no começo, embora elas possam até parecer difíceis, mas é porque existe uma acusação criminal. Então não tem como esclarecer esses fatos sem perguntar a respeito do conteúdo da acusação criminal. Mas o senhor pode ter certeza que o processo vai ser julgado
exclusivamente com base nas provas e na lei, e serão levadas em considerações essas declarações que o senhor fez a esse respeito. Certo? Eu espero que o dia que uma nação... Agora, o senhor tem essas reclamações com a imprensa, eu compreendo, mas esse realmente não é o fórum próprio para o senhor reclamar contra o tratamento da imprensa. O juiz não tem nenhuma relação com o que a imprensa publica ou não publica, e esses processos são públicos. Só um pouquinho, o senhor, sem querer, talvez entrou nesse processo. Sabe por quê? Porque o vazamento de conversas com a minha mulher e dela com meus filhos, que foi o senhor que autorizou. Mas, senhores presidente, eu não tinha o direito de ter minha casa molestada sem que eu fosse intimado para uma audiência, doutor. Ninguém nunca me convidou. De repente eu vejo um pelotão da Polícia Federal. Quando eu saí, levantaram até o colchão da minha casa, achando que eu tinha dinheiro, doutor. Certo. Então deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte, que não pensa como pensa a imprensa brasileira hoje. Senhores presidente, infelizmente eu já sou atacado por bastante gente, inclusive por blogs aí que supostamente patrocinam o senhor. Então eu padeço dos mesmos males de certa medida. Entretanto, não, doutor, não dê a palavra. Entretanto, eu vou encerrar aqui essas suas declarações, mas eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso, certo? É assim que eu espero, doutor. Então pode encerrar a gravação.